Máquinas na Pan de hoje, finalmente já podemos chamar o carro de entrada de carro popular. A partir dessa semana, os fabricantes de automóveis vão colocar no mercado veículos tecnológicos, confortáveis e seguros, com custo abaixo dos R$30 mil. Os motoboys não poderão mais trafegar no corredor entre os veículos nessa nova resolução do CONTRAN. O lucro das exportações de petróleo será repassado para os consumidores com impacto direto na redução do custo dos combustíveis na bomba. O litro da gasolina passará a ser vendido a R$ 2,50. Mas calma, tava muito bom pra ser verdade, não é mesmo? Vai tomar no... Isso não é um sonho, e sim uma irônica homenagem que o Máquinas na Pan presta a poucos dias do 1º de abril, o dia da mentira. E para o programa de hoje, a gente separou um belo line-up de histórias bem enganosas com os maiores craques da indústria automotiva que vão trazer para vocês mentiras cabeludas e sapos bem difíceis de engolir. E para organizar todas essas inverdades pra gente, Alex Rufo chega para comandar mais uma edição especial do programa. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan mentiroso dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, um jornalista que esbanja lifestyle, que não erra o dress code e que é referência na terra de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Meira Júnior, capitaneando o Correio da Bahia e também editor de autos há 16 anos. Oi, Alex, é muito bom estar aqui de volta ao Máquinas na Pan, conversar com você, com seu público, sobre esse tema que a gente curte tanto, que é a indústria automotiva. Indústria automotiva que aqui na Bahia começou de maneira meio que equivocada com a Ásia Motors. A Ásia Motors chegou a colocar uma pedra fundamental, mas isso não foi adiante, foi um grande vexame. Isso aconteceu em Camaçari, que fica aqui na região metropolitana de Salvador, onde a Ford teve por bastante tempo uma fábrica hoje que pertence à BYD, um fabricante chinês, mas que teve nesse meio do caminho um outro fabricante chinês interessado em construir uma fábrica aqui na Bahia, também em Camaçari. Chegou a enterrar um carro, parece piada, né? E a coisa não foi bem, que foi a Jack Motors. Então é isso aí, aqui na Bahia, duas marcas chegaram a colocar pedra fundamental, fazer toda aquela cerimônia e não foram adiante. Entre as pistas de Fórmula 1 e a indústria automotiva, já se vão mais de 21 anos na estrada para o jornalista Cássio Cortes. Diga lá, meu amigo. Salve, Alex, galera do Máquinas na Pan. Olha, uma história que eu gosto muito, que foi bem 1º de abril, foi bem 171, a gente pode até dizer, foi a equipe US F1. Lembra dela ali em 2010, quando a FIA, temendo a saída das montadoras, abriu novas vagas na Fórmula 1? Você talvez ainda se recorde bem aí das equipes que não deram certo, né? A gente teve a Scania, que virou a HRT, a gente teve a Virgin, que virou a Marussia, que virou a Manor, a gente teve a Lotus, que virou a Caterham. Todas essas foram pro buraco depois de alguns anos, mas teve uma que nem chegou a estrear, que foi a US F1, um projeto de uma equipe americana baseada nos Estados Unidos, capitaneado pelo Peter Windsor. E quando começou a chegar, a gente sabe, né, que a fofocaria, a boataria no paddock da Fórmula 1 corre muito rápido, né? Quando começou a chegar no paddock da Fórmula 1 os primeiros boatos que a US F1 não ia conseguir chegar no grid, eles soltaram vários vídeos mostrando como o trabalho aqui tá rolando, e aí a emenda saiu
pior do que o Soneto, porque nos vídeos mesmo o que você mais via era galpão vazio e falta de maquinário. Você vê que a coisa não estava nem um pouco adiantada como eles estavam tentando fazer a galera convencer. Tem só um lado bom nessa história, né? A US F1 contratou para fornecer os compósitos, né, a parte de carbono, a empresa de um tal Günther Steiner e contratou também, ou melhor, comprou as máquinas de usinagem de um tal Gene Haas. E tanto Günther Steiner quanto Gene Haas, ao verem que o projeto não ia vingar, tiveram aí a ideia, se convenceram de que a ideia de uma equipe norte-americana na Fórmula 1 daria um belo caldo, sim, e aí que está a origem da nossa atual equipe Haas na Fórmula 1, agora sem o Günther, né, mas segue firme e forte a Haas aí no grid. Então, sem o papelão, sem o dia da mentira da US F1, hoje a gente não teria de fato uma outra equipe americana, a Haas, no grid. O nosso próximo convidado, o engenheiro autoentusiasta Gerson Borini, já esteve do outro lado do muro, na prancheta e no chão de fábrica durante 37 anos e há 6, aqui ao nosso lado, cobrindo a indústria com lançamentos de produtos e também avaliando se a suspensão automotiva atual tem a mesma performance e eficiência daquelas que ele projetava. Ô Alex, tudo bem? Obrigado novamente por me chamar aqui para colaborar com você aqui no Máquinas na Pan. Mas uma das grandes enganações que eu tenho visto ultimamente, e como você sabe, eu sou, além de ser colaborador do site Autoentusiastas como editor de testes, eu sou também consultor na área automobilística. E várias empresas me procuram para fazer algumas assessorias, até algumas palestras que nós fizemos algumas juntos, mas recentemente uma empresa fabricante de um economizador de combustível me chamou para tentar regulamentar ou validar esse novo dispositivo que eles tinham construído, desenvolvido, né? E ele jurava para mim que o consumo melhorava em torno de 40%. Bom, então essa empresa começou a me fornecer uma série de dados e eu comecei a fazer perguntas e mais perguntas. Bom, conclusão, eles desapareceram, não quiseram mais a minha assessoria e obviamente por quê? O economizador de combustível deles não era tão economizador assim, né? Os dados que eles mostraram para mim, o consumo não chegava nem a 1%. Se existisse um milagre desse, de conseguir fazer tamanha economia de combustível, você não acha que os fabricantes já estariam implementando isso em suas linhas de produção? Ou você acha que eles iam deixar essa mina, né, ou essa galinha dos ovos de ouro disponível aí para algum franco atirador ou algum aventureiro faturar em cima disso, né? Então, esse negócio de economizador de combustível é uma grande enganação que eu tenho visto por aí. Com muito bom humor, descontração e reverência, meu parceiraço João Anacleto, do canal A Roda, pavimentou muito bem os seus 23 anos na estrada e também na indústria automotiva, acelerando na revista Carro, Car and Driver, UOL e Auto Esporte. Fala, meu grande amigo Alex Rufo, sempre um prazer participar com você aí do Máquinas na Pan, aí da Jovem Pan. Cara, essa história de carro prometido que não foi lançado existe desde que o mundo é mundo, né? Deve ter tido uns 20 protótipos de Ford T, por exemplo, que não chegaram à versão final. Indo aqui para a indústria nacional, cara, tem muita coisa. Por exemplo, o Gol BY, né? O Gol foi lançado como BX em 1980 e com a chegada do Uno em 84 fizeram o BY, que nada mais era que um Gol BX encurtado, mais jeitinho de botinha. Teve também projeto de picape do Opala nos anos 60, final dos 60, começo dos 70, que era meio que uma rememoração da El Camino americana que queriam fazer aqui, também não deu certo. E, como não podemos esquecer, a versão perua do Monza, né? Feita pela Invemo, mas que chegou a ser suscitada porque o Monza tinha hatch e tinha sedã. Tem até algumas, tem umas fotos aí. A Chevrolet chegou a pensar em projetar isso, mas acabou não indo para frente porque tinha a Marajó e tinha a Caravan.
E essa perua ficaria meio que no meio do caminho ali, muito mais próxima da Marajó do que da Caravan, e para eles à época não tinha espaço para isso. Olha, eu vou te falar, pensa num mercado que tem carro para 1º de abril. Grande abraço, Alex, muito obrigado pela moral de sempre e bom programa aí no Máquinas na Pan. De um João para um outro, 11 anos de indústria automotiva e um mega apresentador do Auto Mais. Meu querido e carismático João Brigato. A pedido do meu grande amigo Alex Ruff, eu vim aqui no meio de um grande lançamento para contar uma história muito legal para vocês de 1º de abril. Final de 1º de abril é conhecido como dia da mentira, da lorota, de muita coisa. E a gente já teve muito disso na indústria automotiva. Então vou contar para vocês sobre a Mercedes-Benz Classe X. A Mercedes foi a primeira marca de luxo a entrar no segmento de caminhonetes médias, coisa que nenhuma outra marca fez. Só que em vez de ela usar o chassi da Sprinter ou todo o conhecimento que ela tem sobre caminhões, ela simplesmente pegou uma Nissan Frontier, mudou a frente, mudou a traseira, deu um tapinha no interior e achou que isso ia convencer muita gente de que ali tinha uma picape de luxo. A Classe X foi um fracasso gigantesco. Ela vendeu muito mal na Europa e durou poucos anos a produção. Era para ela ter sido vendida aqui no Brasil. A produção dela na Argentina, na fábrica da Frontier, já estava programada, já tinha unidades pré-série já produzidas, até treinamento de concessionária e vídeo release desse carro já estava pronto. Do nada, a Mercedes desistiu de vender esse carro aqui no Brasil, percebeu o fracasso que ia ser, meses depois tirou de linha na Europa. Talvez a Classe X seja o maior exemplo de fracasso automotivo nos últimos tempos. E é triste, porque é um carro com potencial gigantesco. Só que a Classe X deveria ter sido uma coisa, e ela foi outra. Ela era para ser uma caminhonete chique da Mercedes, um porte médio, para atuar num segmento que ninguém estava atuando. Mas a Mercedes errou no momento que ela quis fazer só uma Frontier mais chique. E ninguém comprou esse carro. Não foi à toa que Jorge Moraes conquistou 5 vezes o prêmio Jornalistas Mais Admirados do Brasil. Esse verdadeiro gentleman do setor automotivo esbanja conhecimento e carisma por onde passa. Com 29 anos de bagagem, o colunista do UOL e editor do site Auto Ranking certamente tem alguma boa história para contar pra gente. Fala Alex, fala audiência do Máquinas da Pan, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Aliás, eu sinto um orgulho quando estou por aqui, né? Porque o que tem de gente que fala que me viu na Jovem Pan, que me viu no seu programa, para mim é motivo de muito orgulho. E hoje a gente vai fazer um comentário muito direto, foi a saída da Ford do Brasil. Você acha que a Ford realmente saiu do Brasil? Não, ela fechou as fábricas, de fato. Notícia triste que infelizmente aí aconteceu e a gente sabe que o quanto de gente perdeu emprego, o quanto de gente ficou sem saber o que fazer, mas a Ford se reposicionou no mercado brasileiro. Ela passou a importar os carros, ela passou a ter um escritório de mais força para poder apostar nos produtos vindos da Argentina, vindos do México e vindos de qualquer lugar do mundo, porque ela agora pode trazer, pode importar, pode entender como vai fazer para que esse mercado funcione a seu favor. Então, até hoje a gente ouve, mas a Ford não saiu do país? Quem foi que disse a você que a Ford saiu do país? Quem foi que disse que isso aconteceu? Isso é outra mentira que você não vai acreditar. O que é que eu sugiro que você faça a partir de agora, gente? Passe a escutar os veículos de comunicação, você pode comparar um com o outro. Passe a também utilizar um pouco do seu bom senso, a sua perspectiva, se você acompanha o mercado. Ou se você não acompanha, não espalhe aquilo que você tem dúvida. Não vale a pena, porque você vai passar uma informação que você não tem certeza, às vezes a informação não confiável, porque o que tem de gente por aí comprando celular e mandando notícia falsa não está no gibi, né? Influenciar de forma digital também significa influenciar de forma responsável, para que a gente traga a notícia certa, para que a gente apure, converse com um colega que já tem um pouco mais de pista, um pouco mais de tempo do mercado e multiplique essa informação. Nada de mentira, viu? Quer me seguir mais? Vai lá no @Jorge Moraes, que é meu Instagram. Ou então conversa com o Alex, que ele vai falar muito mais para você. Tchau, gente. Tchau, carona. A editora de conteúdo da Via Digital, Lúcia Camargo, tem na bagagem 8 anos de Estadão e é a primeira e única mulher a editar o Jornal do Carro, credenciais de sobra, para trazer boas histórias para o nosso especial de 1º de abril. Oi, Alex. Muito legal poder participar
do Máquinas na Pan novamente. Eu sou a Lúcia, da Via Digital, e desta vez para contar umas mentiras que eu vejo no mercado, e olha que não são poucas. Eu vou te contar 3, tá bom? Você sabia que às vezes, por marketing, para chamar atenção, as montadoras classificam os carros de categorias que eles não são? E não sou eu que estou falando isso, é o Inmetro, o órgão vinculado ao governo federal que mede a eficiência energética e o consumo dos carros. Nesta lista, com todos os modelos novos disponíveis no mercado, eles distribuem por categorias: compactos, médios, SUVs, picapes, etc. Tem coisas ali que desmentem as montadoras, ou não. Por exemplo, o Inmetro não classifica o Volkswagen T-Cross como SUV, ele é um modelo médio, nem Toyota Corolla Cross, que é, segundo o Inmetro, um carro grande. Também não são SUVs, mas vendidos como SUVs, Chevrolet Equinox, Ford Territory Mach-E, Haval H6 da GWM, todos esses na categoria de modelos extra grandes, mas não são SUVs. O Inmetro se baseia em medidas de ângulo de ataque de saída, altura livre do solo e transposição de rampa, valores que esses carros não atendem e por isso não seriam oficialmente SUVs. E em contrapartida, pasmem, Citroën C3, Fiat Argo na versão Tracking, Renault Kwid e Renault Stepway são considerados SUVs. Não é que aquela história da Renault de chamar o Kwid de SUV dos compactos é verdade? A segunda mentirinha que temos no mercado é a autonomia dos carros elétricos, divulgada pelas montadoras e pela Inmetro. Por que mentirinha? Porque é apenas uma referência. Como são importados, os computadores de bordo dos elétricos indicam uma autonomia baseada nas medições europeias e asiáticas, por exemplo, são superestimadas. Já o Inmetro checa os dados das montadoras, faz testes e depois certifica. Até usa o ar-condicionado para chegar a um consumo mais próximo da realidade. E o consumo dos elétricos pelo Inmetro é sempre por volta de 30% a menos do divulgado pelas montadoras. Nem sempre dá para se basear nessas autonomias e correr o risco de viajar com um carro elétrico e ficar sem bateria. Então, atenção ao comprar um carro elétrico. Você vai ter que aprender qual é a autonomia dele conforme o seu jeito de dirigir e onde você roda com esse carro, entre outros fatores que contribuem para o consumo. E por fim, uma das maiores mentiras é a balela do juro zero. Já foi pior, mas ainda tem pegadinha. Primeiramente, o juro zero só funciona com uma entrada alta, 60% a 80% do valor do carro. Em alguns casos eu vi que é obrigatório dar o seu usado na troca, ou seja, você vai ter que engolir a avaliação que aquela concessionária faz do seu carro na troca e geralmente em desvantagem com preço bem abaixo do mercado. E também colocam nessa conta taxas de abertura de crédito e cadastro que geram uma diferença pequena, mas é um valor embutido. Ou ainda a oferta não considera um desconto à vista e essa diferença pode ser justamente o juro que você não enxerga, mas está embutido no valor final. E sabe por que não dá para acreditar? Porque tem banco cobrando 25% de juros ao ano no financiamento. E eu questiono onde está a bondade do juro zero. Duvide de ofertas milagrosas, faça contas, pesquise. O carro é um produto muito caro para você comprar por impulso. É isso, aqui na Via Digital a gente sempre dá dicas para fazer uma compra feliz e como não cair nas pegadinhas nem no dia da mentira. Um beijo e até a próxima. Vai anotando aí essas credenciais: Portal R7, Site Auto Show, Revista Mecânico, Revista Carro e, mais importante, um grande irmão e mestre, Marcos Camargo, que há 21 anos atua no setor automotivo. Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. Boa ideia essa matéria de 1º de abril, eu gostei. Houve um carro que no cinema a gente conhece muito bem, que é o DeLorean DMC-12, né? O DeLorean é um carro que ficou muito marcado pelo filme De Volta para o Futuro e esse carro existiu de verdade, mas ele é uma das grandes mentiras do segmento automotivo. O John Zachary DeLorean era um ex-executivo da GM, da Chevrolet, que tinha experiência de mercado e ele projetou um carro esportivo que tinha um motor 6 cilindros, que era uma sinergia entre Renault, Volvo e Peugeot, e ele desenhou esse carro ali no início dos anos 80 como se fosse assim um carro de desejo, um super esportivo. E o nome desse carro
era o sobrenome dele, o DeLorean, que a gente conhece. Isso foi em 1981. E esse cara, ele fez um baita lobby em Detroit, ele conseguiu até um terreno e uma fábrica na Irlanda, ali no Reino Unido, para produzir esse carro, mas efetivamente não deu certo. Isso porque tinha alguns problemas de qualidade, embora o carro tivesse até um desenho bonito, né? O carro era bonito na época, ele tinha um desempenho muito ruim e falta de qualidade ali no seu processo produtivo. Fato que o John Zachary DeLorean perdeu muito dinheiro, mas ele também recebeu muito dinheiro para o seu projeto. Chegou a lançar ações na bolsa e efetivamente o projeto naufragou. Quando o filme foi gravado, esse carro já estava bem esquecido e acabou virando um pouco da nossa memória afetiva, uma coisa cult dos anos 80. E o DeLorean, na minha opinião, esse sim é uma das histórias mais mentirosas do setor automotivo, Alex. E aí? Quero ver as histórias dos outros amigos aqui que estão gravando também. Obrigado, um abraço a você, os amigos da Jovem Pan e do Máquinas na Pan. Back to the future. I need fuel. O jornalista pantaneiro Paulo Cruz, com 27 anos de indústria automotiva, é da trilha e do ar. O Paulo fez parte do esquadrão da Força Aérea, especializado em busca e salvamento, chefe de comunicação da Base Aérea de Campo Grande e agora, depois de um pouso em terra, acelera forte no Auto News. Fala, meu amigo, que privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. E a minha história dessa pegadinha automotiva aconteceu lá em 2012 e faz parte da minha história, da minha carreira como jornalista e especializado em automóveis. Bom, naquele ano, em janeiro, a gente foi lá para o Salão de Detroit, né? Aquele evento bacana, muitas novidades sendo apresentadas, mas uma chamou a atenção de todo mundo, né? Principalmente pela possibilidade de chegar ao Brasil. Eu estou falando do Hyundai Veloster, que chegava com um estilão bem esportivo. A marca falava que tinha sido inspirado nas motos de competição, um carro diferente. Tinha 3 portas, né? 2 do lado do carona e só uma do lado do motorista, um estilão realmente bonito, né? Com aquele burburinho, né? Puxa, esse carro vai para o Brasil. Eis que no meio daquele ano, no mesmo ano de 2012, o carro é anunciado para o Brasil. Ia custar em torno de R$87 mil, versões mais completas, que vinham com teto solar, roda de 18 polegadas, um modelo bem bacana. Eu, sinceramente, fiquei empolgado, né, por tudo que ele prometia entregar. Motor de 140 cavalos, com injeção direta de combustível e um desempenho bacana, que fazia jus ao seu estilo. Alex, esse, quando ele chega no Brasil, decepção, pegadinha. Veio com motor de 128 cavalos com injeção indireta de combustível. Levava aí eternos 12,8 segundos para chegar aos 100 km por hora, ou seja, números muito acanhados. Isso fez com que aquelas pessoas que correram para comprar o carro, inclusive entrassem com um processo contra a montadora, olha só. E a Hyundai teve que indenizar alguns clientes, devolver o dinheiro e ainda pagar uma grana, né? Indenização de danos morais, que as pessoas realmente se sentiram enganadas. Ficou tão ruim que o carro ganhou o apelido de Devagaroster e 2 anos depois sumiu do Brasil, parou de ser importado. E esse, Alex, para mim foi um dos micos, uma das pegadinhas da indústria, né, que marcaram a nossa vida. Valeu! Imagina aquele cara que você pode ligar a qualquer hora e tirar qualquer tipo de dúvida sobre mecânica automotiva. Uma verdadeira enciclopédia do setor que esbanja conhecimento e humildade. Tarcísio Dias, da Mecânica Online, fecha agora o nosso especial de 1º de abril com as maiores mentiras da indústria automotiva. Com o aumento das fake news na era da internet, algumas lendas sobre automóveis persistem ao longo dos anos, podendo prejudicar a manutenção e principalmente a segurança dos veículos. Por isso, Alex, vamos aproveitar para desvendar as principais mentiras sobre mecânica para manter o motorista bem informado e principalmente evitar possíveis danos ao veículo. Colocar aditivo no óleo é como jogar dinheiro fora. Os lubrificantes já possuem as substâncias necessárias para sua eficácia e aditivos podem causar reações químicas prejudiciais ao motor, comprometendo peças e aumentando o consumo de combustível. Contrariando a crença popular,
motores 3 cilindros e turbo foram projetados para reduzir atrito, peso e consumo. São modernos e avançados, oferecendo desempenho eficiente. Práticas antigas não se aplicam a veículos modernos. Acelerar antes de parar não auxilia a lubrificação. Pelo contrário, pode causar danos e aumentar o consumo de combustível. Dispositivos como chips que prometem reduzir o consumo são falsos. Não há comprovação na indústria automotiva de sua eficácia. Eles podem, inclusive, comprometer peças e resultar em despesas adicionais. E não tem essa de revezar o combustível em carros flex. Os motores flex são projetados para reconhecer qualquer proporção de etanol e gasolina sem prejudicar o sistema. E não precisa esperar uma viagem para fazer a revisão do seu veículo. Todos os veículos possuem um plano de manutenção especificado no manual que deve ser seguido de forma regular por questões de segurança. E a segurança sempre em primeiro lugar. Nada de descer ladeiras com o veículo em ponto morto querendo economizar combustível. Na verdade, os veículos com injeção eletrônica consomem mais quando estão em ponto morto. Retirar o catalisador não melhora o desempenho, apenas aumenta a emissão de poluentes, comprometendo o meio ambiente e ainda pode causar danos no funcionamento do veículo. As suspensões dos carros são preparadas para passar em lombadas. Passar na diagonal, como algumas pessoas recomendam, pode prejudicar alguns elementos do sistema de suspensão, inclusive os amortecedores. E essa prática de aquecer o motor em dias frios não é mais necessária em carros com injeção eletrônica, graças à lubrificação do sistema e à dosagem da mistura de ar e combustível, que já estão programadas automaticamente para a próxima partida. E apesar do 1 de abril ser o dia da mentira, depois dessa matéria você não será mais enganado por ninguém. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar todos os nossos programas pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.